Olá, irmãos. Marcos capítulo 10 e o versículo 51 diz assim: Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Senhor, que eu volte a enxergar. Deus precisa ouvir a nossa oração? Essa pergunta é intrigante, curiosa, não é mesmo? Será que Deus precisa mesmo ouvir a nossa oração? Ele não sabe tudo? Ele não conhece o fim desde o início? Ele não conhece todas as coisas? Por que então ele precisaria que nós falássemos? Que nós pedíssemos? Não faz muito sentido, não é mesmo? Deus já tem acesso à minha mente. Ele precisa de fato que eu diga? Em outro sentido, Deus vê a minha necessidade, Deus enxerga o que eu vivo. Como pode Ele precisar que eu diga alguma coisa? Curioso, não é mesmo? Bem, a história de hoje conta a vida de um homem que um dia ele podia ver. E existem histórias que circulam em torno de Bartimeu, que os olhos dele tinham sido furados, porque o pai dele tinha sido um líder de rebeliões, um ex-comandante israelita, e o Império Romano, além de matar o seu pai, furou os olhos dele. Mas a grande questão é que ele era cego e corria atrás de Jesus pedindo que Deus o abençoasse, que Jesus tivesse compaixão dele. E as pessoas diziam: ele não vai te ouvir, ele não pode te ouvir. Tem a ver com a nossa pergunta, não é? Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a verdade é que aquele homem não estava pedindo apenas por causa da sua visão. A alma dele gritava por todas as coisas que ele vivia e por todo tipo de culpa também que ele carregava. Bartimeu, quando soube quem era Jesus, e apesar de terem havido reprimendas, empecilhos, obstáculos para ele chegar a Jesus, apesar de pessoas tentarem impedir, ele com fé cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante é que, como eu disse, ele sentia a sua culpabilidade. Ele sentia a sua miserabilidade, não porque era mendigo, mas porque sabia que era um pecador. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós mudamos. Nós paramos de nos sentir vítimas e entendemos que também somos autores de culpa e somos também pessoas que cometem erros. A vitimização é algo que nos faz querer que todas as pessoas façam tudo por nós. E isso acaba nos colocando num estado de conformismo, de mediocridade e, infelizmente, de marasmo. Ficamos acomodados. Mas aquele homem que tinha todo o direito de continuar sentado e esperar que Jesus passasse do lado dele e colocasse a mão dele e o curasse, ele decidiu clamar. Ele decidiu ir atrás da bênção dele. O que você está vivendo hoje? Será que você está conformado? Será que você está se vitimizando? Será que você está aceitando a sua condição ou querendo que Deus faça tudo? Mas o que isso tem a ver, Thomas, com a pergunta de hoje?
tem tudo o que ver, porque o ato de orar não é para Deus saber o que você precisa. Não é para Deus ficar a par da sua vida, não. Orar é o ato de tomar pela fé a bênção que Deus já destinou a você. Só que Deus, Ele não dará nada a não ser que você de fato queira. Talvez você possa dizer, mas eu quero. Certo? Muito bem. Se você quer, então tome o que é seu. Se alguém te dar um copo d'água e você puder usar os braços, você vai ter que pegar o copo, não é mesmo? Ou se você ver um copo de água, você vai ter que estender a mão. Orar nada mais é do que estender a mão espiritualmente e tomar aquilo que é seu por direito, aquilo que Deus deu a você. A bênção que Deus planejou para a sua vida é sua. Ponto final. Ninguém pode impedir. A Bíblia não diz que a porta que Jesus abre ninguém pode fechar? Jesus é a chave. Ele é o alfa e o ômega. Ninguém tem maior poder do que ele. No entanto, ele precisa que você se decida, que você guerreie contra você mesmo, contra a sua falta de fé. Muitas vezes até contra a sua arrogância. Porque o ato de pedir é um ato de humildade. E a humildade abre as portas para o milagre. Jesus não disse que ele é humilde? E não disse que nós devemos aprender com ele? Não há como o milagre acontecer num coração arrogante. Deus não tem como operar o milagre em quem não quer. Já indo para o nosso final, para circular o que estamos conversando hoje, lembra que Jesus disse que todo aquele que pede recebe? Todo aquele que busca encontra? E todo aquele que bate, a porta é aberta? Pois então, Deus está esperando que você tome posse, que você peça, que você busque. Jesus não apenas curou o cego Bartimeu, ele se tornou Senhor da vida dele. Ele tirou aquela sensação de miserabilidade e ele ainda era um mendigo. Mas a presença de Jesus o tornou o homem mais rico do mundo. Porque em Jesus há perdão, em Jesus há libertação. Eu sei que por causa das coisas dessa vida é difícil nós visualizarmos isso, nós entendermos isso. Mas são coisas que não precisamos visualizar, nem precisamos entender. Só precisamos aceitar. Só precisamos se aproximar de Jesus. Quando Jesus diz para Bartimeu, o que queres que eu te faça? É porque o principal Jesus já tinha feito. Como assim o principal? Ele ainda era cego. Jesus já tinha o recebido como filho no reino de Deus. Jesus já o tinha perdoado. Tanto que disse, tragam ele. E até mesmo as pessoas quando o chamaram disseram, tenha bom ânimo, ele te chama. Jesus também chama você hoje. Mas Thomas, eu não sei como é que eu vou fazer para poder obedecer à vontade de Deus, para poder viver a minha vida da forma que tem que ser vivida, para poder... Esqueça isso agora. Jesus chama você hoje. Mas é claro, Jesus sabe também que tem algo que te machuca demais, que te aperta o coração. Então peça, porque hoje Ele está dizendo, o que queres que eu te faça? Bom dia para você. Ou talvez uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.